Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, iremos tratar sobre o objeto de conhecimento relacionado com o funcionamento integrado dos sistemas humanos. Na nossa última aula, a gente já trabalhou, já estudamos a respeito do sistema circulatório e nessa nossa aula de hoje, a gente vai tratar a respeito de um outro sistema muito importante, que é o sistema respiratório. E a gente vai continuar vendo, estudando como esses sistemas eles estão interligados e trabalhando associados uns aos outros, tá certo? E até o final da nossa aula, nós seremos capazes de entender o funcionamento do sistema respiratório e a sua relação com os outros sistemas do corpo humano. Além disso, também seremos capazes de compreender as estruturas, tá certo? Os órgãos associados ao sistema respiratório, que compõe esse sistema circulatório, tá certo? Então, quando a gente fala em sistema respiratório, a gente obviamente está falando na captação de O2. Aí você pergunta, professor, e o que seria essa sigla, esse O2? Esse O2 é o gás oxigênio, tá certo? É o oxigênio que a gente respira, tá certo? É aquele componente que está aqui disponível no nosso ar. Quando a gente respira, tá certo? Quando a gente inspira, a gente está aí inspirando esse oxigênio, esse gás muito importante para a nossa respiração, tá certo? E quando a gente fala de integração, a gente vai ver, entre os sistemas, a gente vai ver que o oxigênio ele é fundamental dentro do processo de produção de energia pelo nosso corpo, tá certo? Portanto, aquela ideia de que a gente pensa que a energia vai ser fornecida apenas pelos alimentos que a gente consome, não é verdade, A gente precisa de oxigênio, tá certo? Para que essa produção de energia pelo nosso organismo seja consistente, tá certo? Seja efetiva de fato e que a gente possa ter uma vida saudável. Então a gente observa aí que na prática de um exercício físico, quando a gente vai brincar, tá certo? Jogando bola ou fazendo qualquer outro tipo de brincadeira, ou até mesmo quando a gente está estudando, em todas essas atividades, a gente está gastando energia, a gente precisa de energia. E esse oxigênio é fundamental. Sem ele, tá certo? O nosso organismo não vai conseguir realizar as suas atividades, as suas funções normais. E para entender o sistema respiratório, a gente tem que saber, tem que entender, quais são os órgãos, os principais órgãos que compõem esse sistema. E aí eu vou pedir para a nossa produção projetar a tela aí, para a gente conseguir visualizar melhor a imagem, A gente vai ver que o nosso sistema respiratório, ele é composto inicialmente aí pela narina, Nós temos a narina, que nada mais é do que o nosso nariz, Por onde nós vamos inspirar o ar, que está disponível, o oxigênio que está disponível no ar. Aí segue a cavidade nasal, a faringe, Aí lá na faringe tem uma estrutura, que tem esse nomezinho complicado, que é epiglote, tá certo? Essa estrutura, ela vai ser fundamental porque observem que parte do nosso sistema respiratório, do nosso sistema digestivo, eles se complementam nessa determinada região. Então essa epiglote ela vai ser importante para que quando a gente estiver se alimentando, o alimento ele não passe para a nossa cavidade respiratória. Portanto, por isso que quando a gente está comendo e falando, a gente acaba se engasgando. É porque parte dos alimentos que a gente está ingerindo, ele acaba passando aí para a nossa cavidade respiratória, onde ele não pode ir, Porque senão ele vai lá obstruir, os nossos pulmões. Então essa estruturazinha aí, epiglote, ela é fundamental por isso. E daí, a importância da gente nunca, jamais, se alimentar quando a gente estiver comendo, falando, A gente ou come ou fala, tá certo? Para justamente a gente evitar esse problema. Aí segue pela laringe, E nós temos a traqueia, Essa traqueia, ela vai se ramificar nos brônquios, tá certo? E nos bronquíolos. E a gente observa também que nós temos uma importante musculatura, Que vai delimitar ali a nossa caixa torácica, tá certo? Que é o diafragma. Esse diafragma nada mais é do que uma musculatura que vai separar o nosso tórax, que é essa parte superior, do nosso tronco, com o nosso abdômen, que é a parte inferior, que é a parte já da nossa barriga, do nosso estômago, tá certo? Portanto, aí é importante a gente lembrar dessa importante musculatura chamada de diafragma. E para finalizar, nós temos dois pulmões, Um pulmão direito e um pulmão esquerdo aí, que vai ser o principal órgão desse nosso sistema respiratório,
onde vai estar ocorrendo aí as trocas gasosas, tá certo? Portanto, de maneira geral, essa é a estrutura dos órgãos que compõem o nosso sistema respiratório, né? E aí, de forma mais ampliada, a gente observa, né, a nossa cavidade nasal, a cavidade oral, a faringe, né, como eu já tinha mostrado para vocês, a epiglote, que é aquele órgãozinho aí que vai estar impedindo que o alimento, né, ele passe aí para essa cavidade respiratória, tá certo? Aí da faringe, ela se divide no esôfago, né, que vai ser um órgão já do sistema digestivo, que a gente vai estudar na nossa próxima aula, e a laringe, né, que aí sim, esse é um órgão do nosso sistema respiratório aí, por onde o ar vai estar passando e indo lá para os nossos pulmões, tá certo? Onde irá ocorrer a troca gasosa. E aí a gente observa, né, que dentro desse nosso sistema respiratório, lá nas ramificações dos nossos pulmões, nós vamos ter uma estrutura que a gente vai chamar de alvéolo, tá certo? Lembrem aí desse nome, que é nesse alvéolo, nessa terminação dos nossos pulmões, onde vai ocorrer a troca gasosa. Aí você perguntou, professor, e que troca gasosa é essa? É a troca do oxigênio que a gente está respirando, está retirando do nosso ar, pelo dióxido de carbono, pelo CO2, tá certo? Por essa siglazinha aí, a CO2, que é o dióxido de carbono, que vai ser o produto final depois do metabolismo do nosso organismo, vai ser o produto final que vai precisar ser eliminado, tá certo? Então, ocorre aí essa troca do oxigênio pelo dióxido de carbono, tá certo? E nós temos, como eu falei para vocês, dois pulmões que constitui o principal órgão do nosso sistema respiratório. E aí, né, nós observamos, né, dentro da estrutura desses pulmões, um pulmão esquerdo e um pulmão direito, né, que chega a traqueia, essa traqueia, ela se ramifica num brônquio, esse brônquio, ele se ramifica ainda mais num bronquíolo, e esse bronquíolo, né, ele chega lá na terminação dele, né, com uma estrutura que a gente chama, que eu mostrei agora para vocês, que é o alvéolo, tá certo? Que é onde vai ocorrer essa troca gasosa. E lá no fundinho, no fundo dos pulmões, tem aquela musculatura que eu falei para vocês anteriormente, que é o nosso diafragma, tá certo? Portanto, essa é a estrutura geral dos nossos pulmões, tá ok? E aí, seguindo a nossa aula, a gente vai ver que a estrutura do nosso sistema respiratório, né, os nossos pulmões, eles estão protegidos pelaquilo que nós chamamos de caixa torácica, tá certo? E essa caixa torácica, ela é protegida pelas nossas costelas, tá certo? Por esses ossos chamados de costelas, que vão estar protegendo aí esse órgão importante do nosso sistema respiratório, que é justamente os pulmões. E nós temos dois movimentos importantes nesses pulmões, que é o movimento de inspiração, que é quando a gente está, certo, inspirando, puxando o ar, o oxigênio que está disponível no ar, tá certo? Tendo como caminho aí os nossos pulmões. E nós temos um outro movimento que é o movimento de expiração, tá certo? Nesse movimento de expiração é quando a gente está colocando para fora aquele ar que já não tem mais oxigênio, que tem o que eu chamei para vocês de gás carbônico, né? Que vai ser eliminado, tá certo? E aí, mais uma vez, a gente vai inspirar e expirar. E ao longo do dia a gente faz esse movimento constantemente, né? Só que a gente não percebe. A gente brinca, a gente se diverte, a gente estuda e a gente não percebe que a todo momento a gente está realizando esse movimento de inspiração e de expiração tão importante aí para o nosso sistema respiratório, tá certo? E aí a gente chega numa questão extremamente importante, que é a nossa frequência respiratória, né? Quando a gente está em repouso, vocês devem observar que geralmente a frequência que a gente inspira e que a gente expira, joga o ar para fora, ela vai diminuir, né? Porque a gente não está fazendo nenhum tipo de esforço, a gente está em repouso. Então a nossa frequência respiratória ela vai ser reduzida, tá certo? Como a gente vai observar aí agora, a setinha apontando para baixo aqui no nosso slide, mostrando que durante o repouso essa frequência respiratória ela diminui. À medida que quando a gente está realizando uma atividade física, tá certo? Essa frequência respiratória, olha a setinha apontando para cima, ela vai aumentar. Porque se eu estou fazendo esforço,
né? Consequentemente, o meu corpo, o meu organismo, ele precisa de mais oxigênio. Não é isso? A gente estudou na aula passada o sistema circulatório, né? A gente viu como o nosso coração é extremamente importante, né? E esse sangue, ele precisa ser oxigenado, né? E conforme a gente realiza um esforço, né, mais sangue vai chegando no nosso coração, vai indo para os nossos pulmões para ser oxigenado. Então, essa frequência de respiração, ela precisa ser aumentada. E eu tenho certeza que vocês já perceberam, se vocês estiverem jogando bola ou estiverem brincando, né, correndo, vocês vão ver que a respiração de vocês vai ficar ofegante. Vocês vão respirar com uma frequência maior, porque o seu corpo, o seu organismo está precisando de mais oxigênio, está sendo que mais oxigênio seja levado lá para os seus pulmões, para acontecer aquela troca gasosa que eu tinha dito para vocês lá naquela estrutura que a gente chamou de alvéolo, tá certo? Então, a gente observa, né, que os nossos sistemas, eles estão integrados, né? A gente não pode imaginar que o meu sistema circulatório, ele atua independente do sistema respiratório, independente do sistema digestivo, que é o próximo sistema que a gente vai estudar na nossa próxima aula, né? Todos esses sistemas, eles estão interligados, eles atuam simultaneamente, tá certo? O sistema circulatório depende do sistema respiratório, que é esse que a gente está trabalhando hoje nessa aula, tá certo? Afinal, como é que o nosso sangue vai ser oxigenado se o nosso sistema respiratório ele não estiver atuando? Se os nossos, né, pulmões não estiverem sendo preenchidos por ar rico em oxigênio e depois colocar para fora aquele ar rico em gás carbônico, tá certo? E também, como eu tinha dito para vocês, o oxigênio ele é fundamental para a obtenção de quê? Da energia que o nosso corpo precisa, que o nosso organismo precisa. Então, observem como ele também acaba se relacionando com o sistema digestivo, né? Que é aquele sistema associado com a nossa alimentação, né? Com os nutrientes que a gente vai retirar da nossa alimentação. Então, dentro do processo de produção de energia pelo nosso corpo, a gente precisa do oxigênio, a gente precisa do sistema respiratório, tá certo? Então, observem que eles atuam de forma integrada. E aí a gente chega, né, em alguns problemas que estão associados ao nosso sistema respiratório, tá certo? Existem algumas doenças que são infecciosas, tá certo? Porque a gente acaba se infectando por um vírus, por uma bactéria, por uma substância tóxica, tá certo? E existem algumas doenças que são alérgicas, né? Que a gente tem alergia, tá certo? Algumas pessoas têm alergia à poeira, né? Quando está num ambiente que está sujo, que está empoeirado, começa a espirrar, começa a tossir, tá certo? Isso acaba sendo uma forma do nosso organismo, né, se defender diante daquela situação, tá certo? E também tem pessoas que têm também alergias a alguns medicamentos. Quando a gente toma algum remédio, a gente acaba tendo alguma reação na nossa pele, no nosso organismo, tá certo? Porque a gente acaba tendo alergia àquele determinado medicamento. E a gente vê aí alguns exemplos, né, desses problemas que estão associados com essas doenças. Nas doenças infecciosas, a gente vê aí que são essas doenças contraídas por vírus, bactérias, temos a pneumonia, tá certo? E temos a gripe, né? E dentro das doenças alérgicas, a gente vai ter a rinite, tá certo? E a asma, né? Que é quando as pessoas ficam cansadas, né? Cansam com determinada facilidade quando estão sujeitas, por exemplo, aí à poeira, né? Mediante a poeira, tá certo? Então, a gente observa também que outra questão extremamente importante que está associada ao nosso sistema respiratório é o coronavírus, tá certo? O coronavírus, ele atua nos órgãos do nosso sistema respiratório, né? Lá nos nossos pulmões, né? Dificultando a nossa respiração. Por isso, né, que as pessoas que contraem o coronavírus, né, algumas são assintomáticas, né, não mostram nenhum tipo de sintoma porque o organismo está mais resistente, e outras pessoas desenvolvem, né, as fases mais graves da doença, que é quando compromete parte aí, ou totalmente os pulmões, e a pessoa acaba tendo dificuldades de respirar, tá certo? E aí, né, é necessário, né, através dos exames de uma radiografia, né, do tórax, né, onde a gente vai ver justamente onde está localizado os nossos pulmões, né, e ver quanto desses pulmões está comprometido, então, né, tratar da forma mais adequada, né? Então, essa pandemia, né, que a gente enfrentou agora, ela trouxe graves danos aí
a esse nosso sistema respiratório, que, como eu já disse para vocês, é fundamental para o perfeito funcionamento do nosso corpo, tá certo? E aí eu trago algumas curiosidades, tá certo? O nosso pulmão, ele fica localizado na parte de trás do nosso tórax. Às vezes a gente tem aquela ideia de que os nossos pulmões estão aqui na frente, né? Não, tá certo? Os nossos pulmões, eles estão localizados mais atrás do nosso tórax. É de fato mesmo aqui nas nossas costas. Por isso, quando a gente vai no médico, eu acredito que vocês já perceberam, o médico, quando ele vem com aquele equipamentozinho para ver se a gente está com algum problema no nosso pulmão, ele vai e coloca aqui nas nossas costas, tá certo? E pede para você inspirar e expirar, para ele ver justamente a saúde do seu pulmão. Quando ele quer ver a frequência, né, cardíaca do coração, aí ele vai vir aqui na frente, tá certo? Mas quando ele quer ver a saúde dos pulmões, ele vai vir aqui checar aqui nas suas costas, tá certo? Então aquela ideia de que os pulmões ficam aqui na parte da frente, ela tá errada. Os nossos pulmões, eles ficam direcionados mais para trás da nossa cavidade torácica, tá certo? Outra curiosidade é que a tosse é uma autodefesa do nosso pulmão, tá certo? Como eu tinha dito para vocês, aquelas pessoas que têm rinite, alguma alergia, né, à poeira, por exemplo, e elas tossem, essa tosse, esse espirro, por exemplo, né, devido a essa alergia, acaba sendo uma defesa do nosso organismo, né, diante daquele corpo estranho ali, que no caso é a poeira, tá certo? E um pulmão adulto, ele consegue transportar até 10 litros, né, de ar em um dia de atividade. Portanto, ao longo do dia, com esses movimentos de inspiração e expiração, o nosso pulmão, um pulmão adulto, né, não de uma criança, de um adulto, ele consegue aí transportar até 10 litros de ar, tá certo? Essas são algumas curiosidades. E aí, baseado naquilo que a gente aprendeu na nossa aula, a gente vai responder então agora algumas perguntas, tá certo? Algumas afirmações. Ordene os órgãos de acordo com o caminho que o ar faz ao entrar no nosso corpo. Ou seja, quando a gente faz esse movimento de inspiração, qual o caminho que o ar vai fazer até chegar aos nossos pulmões, né? Primeiramente, ele vai passar por onde? Vai pelos pulmões, pela laringe? E aí, qual é esse caminho? Tá certo? E aí a gente vai numerar na ordem do caminho que esse ar faz. Tenho certeza que aí de casa vocês já marcaram que o primeiro caminho, né, que o ar toma até chegar nos nossos pulmões é o nariz, né? É a nossa narina, as nossas narinas, o nosso nariz, tá certo? O segundo é a nossa cavidade nasal, tá certo? Depois do nariz, esse ar chega na nossa cavidade nasal. E aí então ele chega na faringe, tá certo? Depois da faringe, ele vai chegar na laringe, tá certo? Lembrem que a faringe é aquele órgão ainda que está em comunicação tanto com o sistema respiratório quanto com o sistema digestivo, tá certo? Aí já na laringe é um órgão exclusivo do sistema respiratório. E aí depois da laringe chega na traqueia, não é isso? Da traqueia, né? Lembrem que eu falei que ela se ramifica nos brônquios, não é isso? E dos brônquios chega nos pulmões, tá certo? Termina lá nos pulmões, naquela estrutura que eu mostrei para vocês, que são os alvéolos, né? Onde ocorrem as trocas gasosas, tá ok? E aí, complete. Ao entrar no corpo, o ar é rico em... Quando o ar entra no nosso corpo, ele é rico em quê, gente? Né? Foi o que mais a gente falou ao longo aqui da nossa aula. Ele é rico em gás oxigênio, né? Em O2, tá certo? Em oxigênio, que a gente vai estar retirando do ar que a gente respira. E ao sair do corpo, o ar é rico em gás carbônico, tá certo? Que é aquela sigla que eu tinha dito para vocês de CO2, tá certo? Ele é rico em gás carbônico, tá ok? E aí a gente vai agora revisar aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa aula, tá certo? Nós aprendemos que o nosso sistema respiratório, ele é composto por uma série de órgãos, tá certo? Esses órgãos que compõem o nosso sistema respiratório incluem as cavidades nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões, né? Essa cavidade nasal é o primeiro órgão onde ocorre a filtração, né, desse ar. O primeiro filtro do ar é justamente essa cavidade nasal. A faringe, né, é um caminho de passagem do ar, né? Quando chega na laringe, né, é o órgão principal da fala, onde estão as cordas vocais, tá certo? Nossas cordas vocais estão localizadas na laringe. A traqueia é um tubo
onde o ar é aquecido, umidificado e filtrado, para que ele possa chegar lá nos nossos pulmões limpo. Os brônquios representam as ramificações da traqueia e, por fim, os pulmões são responsáveis pela troca de oxigênio e gás carbônico, tá certo? Aquela troca gasosa tão importante que eu mencionei para vocês ao longo da nossa aula. Então, eu espero, aí estão as referências que nós utilizamos, espero que vocês tenham aprendido bastante, tá certo? Com essa nossa aula de Ciências da Natureza. Caso tenha alguma dúvida, pergunta ao teu professor, à tua professora, né? E eles terão a maior satisfação aí em estar tirando essa tua dúvida e nós nos encontramos na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Um forte abraço e fiquem com Deus.